graças a Deus por essa noite. Nós aqui na presença do Senhor, né, dona Juliana? Bênção, né? Que maravilha, que maravilha. Eu estava lembrando, eu não sei quanto que foi, pastor. Tem tempo já, uns 4, 5 anos, a gente estava até no salão. Então, uma noite quente, uma noite quente. Todas as vezes que eu venho pra cá, eu lembro desse dia, não sei porquê, né? Tava uma noite quente, o culto rolando, a gente abanando aqui. E eu lembro que naquele dia quente, eu ministrei sobre fornalha. Depois eu fui pra casa e pensei... Todas as vezes que eu venho pra cá, eu lembro daquela noite, eu falando da fornalha e a gente aqui se abanando de tão quente. Mas hoje está agradável, uma bênção, graças a Deus. O tema da ministração de hoje é coisas para quebrar e coisas para limpar. Amém? Quero ler com vocês. O tema da ministração de hoje, vocês aqui, veio que a gente não lê muito, mas super importante, que é o livro de Levítico, capítulo 6, somente um versículo, que é o versículo de número 28. E o vaso de barro em que for cozida, aqui é uma carne que eles estão falando, e que for cozida será quebrada. Porém, se esta mesma carne for cozida num vaso de cobre, algumas traduções dizem de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Amém? Só até aí, só esse versículo. Esse texto, ele está inserido numa das leis que Deus deu ao povo de Israel, que fala a respeito da oferta do pecado. Quando alguém precisava oferecer uma oferta pelo seu pecado, essa oferta chegava até a mão do sacerdote. E aquela oferta virava uma refeição. E o sacerdote comia aquela refeição. Então ele preparava a carne e aquela oferta era uma refeição para o sacerdote. Só que hoje a gente não vai falar dessa lei, não vai falar do sacerdote, porque a palavra que Deus colocou no meu coração é uma alegoria que usa esse texto para ilustrar de forma figurada algo que é extremamente importante para a nossa vida espiritual. Mas eu quero recapitular, né? O vaso de barro, quando a carne é cozida, ele tem que ser quebrado. E se for cozida no vaso de bronze ou de cobre, como nós lemos, o vaso deve ser esfregado e lavado com água. Naquela época, quando o povo preparava a sua oferta pelo pecado, se não tinha um vaso de cobre ou de bronze disponível, eles podiam usar o vaso de barro para preparar essa refeição que era oferta pelo pecado. Só que um vaso de barro, ele não poderia de forma alguma ser reutilizado. A lei de Moisés diz o seguinte: se você fizer esta oferta neste vaso, faz bem, se alimenta, celebra essa cerimônia, mas depois esse vaso não pode ser mais reutilizado. Não podia pegar aquele vaso, levar lá na fonte, lavar e usar novamente. Ele tinha que ser quebrado, inutilizado. E faz bastante sentido, porque imagina, né, você faz uma comida em vaso de barro, o que vai acontecer? O barro vai absorver, vai gerar uma colônia de bactéria naquele vaso. Porque imagina, é impregnado lá, vai ficar úmido. E Deus, preocupado com o bem-estar do seu povo, falava: olha, esse aqui quebra, joga fora, não utiliza. Agora, se for um vaso de metal, pode lavar e reutilizar, porque está tudo certo. E é curioso, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos chamou para ter uma vida plena.
uma vida abençoada. Uma vida plena, uma vida abençoada, não quer dizer que 100% das vezes tudo vai dar certo. Tem alguns momentos que as coisas vão dar errado. Ou pelo menos não vão sair, né, pastor, do jeito que a gente queria. Né? Então, assim, a gente não deve se iludir achando que não, agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, as portas se abrem, as coisas simplesmente acontecem, porque não é assim. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Essa é a verdade. Nós teremos aflições. E uma coisa importante da gente considerar é que, além das aflições, nós temos os principados, potestades e os espíritos maus que querem trazer mais aflição para a nossa vida. Mais luta, mais dificuldade, mais problema para você enfrentar. Só que acredite, não tem só eles causando aflição. Às vezes nós mesmos damos uma forcinha. Às vezes, às vezes, sabe o que acontece? O velho homem está respirando por aparelho, e ao invés de eu simplesmente desligar o velho homem para viver só o novo, eu continuo mantendo esse velho homem respirando por aparelhos. O que isso quer dizer? Que Deus te deu a armadura espiritual. E a gente sempre fala. Só que imagina, não adianta eu ter capacete da salvação e levar ele aqui embaixo da casa. Não vai funcionar. Ele tem que estar na cabeça. Não adianta eu calçar os meus pés, mas está usando um sapato furado. Vai machucar. Qual? Então a armadura, ela tem que ser usada sem sombra de dúvida. Mas eu também preciso estar posicionado para avançar, sonhar e ver o sonho de Deus se realizando na minha vida. E para isso acontecer, tem coisas da nossa vida que nós precisamos quebrar. A gente está terminando o ano. Faltam uma semana e meia, mais ou menos, para acabar. E se você fizer uma retrospectiva, e agora começam as épocas de retrospectiva, se você fizer uma retrospectiva na sua vida, vai ter coisas que Deus quer que você quebre para não levá-las para o próximo ano. Porque se você continuar com essas coisas, levar essas coisas para o próximo ano, esta vida plena, ela nunca vai ser tão plena. Porque eu sempre estou arrastando algo que eu deveria quebrar. Estou sempre arrastando algo que eu não deveria mais estar utilizando. É aquele vaso que tem que sair da minha vida. Tem que quebrar e tirar. Por exemplo, pecado. Você e eu, a gente não pode admitir andar com Deus e ser conivente com aquele velho homem que respira por aparelhos. Tem que parar com isso. Sabe uma coisa que é interessante? A gente vive numa época, uma época onde as coisas são muito relativas. Não existem mais absolutos. Tudo é relativo, tudo depende do olhar de quem vê. E eu lembro que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, os jovens da minha idade, daquela época, eles falavam assim, não, pecado é o que você sente que é pecado. Naquela época, já tem uns 30 anos, acho. Se você sente que é pecado, é pecado. Se você não sente, não é pecado. É quando eu olho para aquela época, eu penso, meu Deus, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Não tem como ser relativo. E sabe o que acontece? Às vezes nós estamos caminhando com o Senhor e tem problema, pecado, chame da forma que você quiser, mas se tem algo que não agrada a Deus, não adianta. Eu vou deixar menos sujo. Tem que quebrar na tua vida. Tem que quebrar na minha vida.
Se eu tenho um problema com raiva, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, por que eu vou levar isso para o próximo? Por que eu já não quebro isso da minha vida definitivamente? Falo, Senhor, eu não preciso mais segurar essa panela, esse vaso. Isso eu não quero mais. Não adianta a gente tentar relativizar aquilo que Deus não gosta. Se Deus quer que você ande em aliança, santidade, em fidelidade com Ele, ande. Não negocie isso. Se você olhar para a tua vida neste ano, e eu vou falar uma coisa que foi o que Deus colocou no meu coração. Todos os anos nós recebemos uma palavra. Todos os anos, sem exceção. Sem exceção. Todos os anos, Deus prepara uma história, prepara uma jornada para a nossa vida. O inimigo, obviamente, ele vai tentar atrapalhar essa caminhada. Mas eu também posso atrapalhar essa caminhada. Se eu começo a fazer concessões da minha vida espiritual com Deus e falar, vendo essa mentirinha aqui? Não. Tá vendo essa mentirinha aqui? Ninguém liga. É para um bem maior. É uma mentirinha santa, não faz mal para ninguém. E eu vou falar para vocês, quando eu era adolescente, já faz tempo, eu era mentiroso que só. Né? Não sei se todo adolescente é, mas eu era. Né? E contava umas mentiras que até eu acreditava. Pois. E aí um dia, estava na igreja, e aí um pastor pregou sobre o pai da mentira. Então, olha, quem mente, ele falando, é filho do diabo. Eu falei, Senhor, eu não quero essa filiação para a minha vida, eu quero ser filho de Deus. E eu aprendi que não adianta achar que mentira não tem problema, porque tem problema. Então eu quebrei isso da minha vida. Desde aquela época, eu olho para essas coisas e falo, agora eu sou diferente, não preciso mais disso. Agora, se você observar na tua vida, tem coisas, e na minha vida, com certeza, tem coisas que Deus quer que a gente quebre. A gente pare de carregar. Nem tenta limpar aquilo que não agrada a Deus. Não adianta passar um pano. Muito simples. Eu vejo aí na mídia, nas redes sociais, as pessoas falando, não, ele traiu a mulher porque tem gente feliz. E ele só queria ser feliz. Mas, gente, aquilo que não agrada a Deus não pode ter felicidade nisso. Então, olha para a tua vida, faz uma reflexão e identifica o que você precisa quebrar. Que sentimento que você tem que quebrar. Que comportamento você precisa quebrar. Que palavras que estão saindo da tua boca que você precisa quebrar. Quebra porque traz contaminação. O vaso precisava ser quebrado, porque senão enchia de bactéria, mofava, dava um prejuízo. E não adiantava querer fazer outra comida lá dentro, porque só ia trazer mais contaminação. Então, se eu tenho uma coisa que gera contaminação, por que eu vou continuar me alimentando disso? Quebra todo o hábito que te leva para o pecado. Todo sentimento, todo pensamento, tudo aquilo que chega no teu coração, que atrapalha a tua caminhada com o Senhor, quebra da tua vida em nome de Jesus. E como que eu quebro? Dizendo, Senhor, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. Esse mal não vai entrar mais na minha vida. Se você quer ter uma vida de glória em glória e de vitória em vitória, está aí um segredo espiritual que eu e você precisamos praticar. Quebrar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha de andar com Deus. Seja pequeno, seja grande. Às vezes pode parecer uma bobeirinha, né? Uma bobeirinha. Mas se o Espírito Santo se entristece, não é uma bobeirinha. É uma coisa que precisa ser quebrada. Precisa tirar da nossa vida em nome de Jesus.
Então, pensa por um momento. Qual que é o sentimento que você tem que quebrar? Às vezes pode ser um rancor, às vezes pode ser uma mágoa, às vezes pode ser um ressentimento, às vezes pode ser um pensamento que toda vez que chega no teu coração, você comete um pecado. E tem, a gente sabe que tem. Mas em nome de Jesus, esse vaso de barro tem que sair da tua vida, tem que ser quebrado em nome de Jesus. Está gerando contaminação, e tem um ano novo que Deus preparou com uma palavra maravilhosa para dirigir a tua vida, e essas coisas não podem nos impedir. Amém? E do outro lado, tem coisas que a gente só precisa limpar. Pegou o vaso de bronze, fogo. Fazer um vaso, naquela época, uma panela, não era fácil. Hoje você vai lá na loja, você compra o metal que você quiser. Mas fazer uma panela não era fácil. Primeiro que você precisava achar o metal, fundir esse metal, fazer toda uma metalurgia dele para você poder usar. Então não dava para ficar jogando panela de bronze fora. E ainda bem, porque a panela de bronze só precisava lavar e esfregar na água. E tem coisas na nossa vida que a gente só precisa lavar. Às vezes a gente está desanimado. E sabe, Deus, eu quero que você jogue um banho de água nisso, dá uma esfregada que vai ficar tudo bem. Então aquele ânimo que para você tinha virado um desânimo, você se reanima no Senhor, porque você lavou, tira o pó, tira a poeira, passa aquele pano, deixa luzindo, brilhando, e está tudo certo. Às vezes é um sonho que você sonhou muito tempo, e você fala, eu acho que eu nem vivo mais isso. É só lavar e esfregar. O Senhor, eu coloco aqui a água, eu passo aqui um pano, eu tiro todo o pó, toda a sujeira, toda a gordura, e vou voltar a sonhar em nome de Jesus. Porque eu fiz planos para 23, pastora, e sabe, não aconteceu nada. Então, em nome de Jesus, lava toda a gordura, tira todo o pó e deixa o coração aberto para receber mais sonhos do Senhor, porque Deus te chamou para uma vida plena. E se tem coisas que você precisa lavar, lave. Lave o teu ânimo, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Tem muita gente ansiosa demais, não aguenta de tanta ansiedade. E sabe o que essa pessoa precisa? Um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais da mão de Deus, agindo, trabalhando. Então por que eu vou ficar nessa ansiedade? Lava essa ansiedade da tua vida e deixa Deus encher o teu coração de paz, deixa Deus encher o teu coração de alegria, deixa Deus encher o teu coração de esperança. Lava essa ansiedade, lava isso da tua vida, porque essa panela é boa, essa panela não precisa jogar fora, só precisa ficar limpinho, para que o Espírito Santo comece a colocar o fruto, o dom, a dádiva, o presente, o milagre que você precisa. Amém? Às vezes o problema é desânimo. A gente vive numa época que as pessoas desanimam tão rápido. Começa a lutar, já não aguento mais. Né? A luta nem começou, eu já estou desistindo da luta. Não desista. Peça para o Senhor te animar. Sabe um versículo que eu acho assim formidável da gente ter sempre na nossa mente? Vários, mas eu vou falar um para você. A alegria do Senhor é o que? Nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, você se sente fraco. Eu estou tão fraco. A palavra do Senhor diz, diga o fraco, sou fraco. Diga o fraco, sou forte. Sabe por quê? Porque é profético, não é mentira, é profético.
Eu me sinto fraco, mas eu vou dizer que sou forte. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Olha como as coisas se conectam, né? A palavra de Deus não é com um monte de frases soltas. Conversam umas com as outras, conectam, fazem sentido. Né? Aí você pensa em alegria, pensa em força, aí você lembra que se o choro dura uma noite, o que acontece no dia seguinte? Alegria, aquela que vai ser a tua força, vem de manhã. Então, em nome de Jesus, lave todo o sentimento de desânimo, de ansiedade, de decepção. Tem muita gente decepcionada. Tem gente decepcionada com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deu do jeito que ela queria, na hora que ela queria. Me decepcionei com Deus. Né? Só que se Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não vai errar. Ele vai te dar no tempo certo. E não é o meu, é dele. Então, não seja impaciente. Deus está preparando um novo ano para você caminhar para Ele. Não seja impaciente. Deixa Deus trabalhar. Apenas caminhe. Apenas ande. Apenas avance na presença do Senhor. Porque Ele diz na sua palavra que Ele vai estar com você todos os domingos. Todos os dias. Até a consumação. Sabe que todo dia é o feriado? É o fim do mês, quando o dinheiro pode estar mais apertado. É o dia que eu estou doente. Bem, eu também nesse dia. É o dia que em casa as coisas estão pesadas, ele também vai estar nesse dia, porque ele disse que estaria todos os dias bons e os dias maus. Todos os dias. Então, olha para o teu coração e começa a limpar todo o sentimento que tenta te paralisar. Uma coisa é o pecado. Isso tem que quebrar. Tem que quebrar. Mas se tem sentimento que paralisa você, que trava você, que impede você de avançar, começa a lavar teu coração. Começa a lavar a tua alma. Tem gente que quer aproveitar o ano para dar 7 pulinhos lá no mas enfim, como se, vou pular lá 7 lendas. Quando na verdade você precisa mergulhar na água da vida que Jesus Cristo deixar Ele lavar você de dentro para fora, e rios de água viva vão fluir do teu interior, e aquilo que era pesado, carregado, que te frustrava, que te decepcionava, não vai ter mais poder na tua vida em nome de Jesus. Mas lava. Tira toda a gordura, tira toda a poeira, deixa reluzindo, deixa brilhando, porque tem promessa de Deus na tua vida. Você crê? Eu creio. Para finalizar, versículo 19 diz que somente aqueles que eram separados para o Senhor poderiam comer, porque era uma coisa santíssima. Não era para qualquer. Deus gostaria que fosse para todos. Mas infelizmente, a gente faz as coisas de um jeito meio errado e não consegue. Então, para essa noite, faça diferente. Olha, fala assim, eu vou quebrar isso sim, cara. Eu não vou mais conviver com isso. Eu não vou mais conviver com a contaminação, com a sujeira. Eu não vou mais conviver com aquilo que me atrapalha, aquilo que gera confusão na minha casa, na minha mente. Isso eu vou quebrar na minha vida em nome de Jesus. O Senhor, aquilo que quer paralisar o meu sentimento, a minha motivação, o meu sonho, eu vou limpar. Eu vou limpar meu coração de tudo isso, para que a minha alma, o meu coração, seja uma terra boa em nome de Jesus. Você é terra boa, sabe? Sabia? Verdade. Você é terra boa. Deus falou que você é terra boa. Sabe uma coisa incrível da terra boa? Toda semente que cai dá fruto. Essa é a coisa mais incrível da terra.
Nesse momento, Deus está colocando uma semente no nosso coração. E a gente é terra boa. E é uma semente que está nos ensinando a quebrar aquilo que precisa ser quebrado. E limpar aquilo que precisa ser limpo. Então, termina esse ano olhando para a tua terra que é boa e limpa tudo aquilo que tem que limpar. Quebra tudo aquilo que tem que quebrar. Para que ao receber a palavra que o Senhor reservou para a nossa vida, próximo ano, o ano de 2024, a gente saiba definitivamente que nada vai impedir você de cair. Não é sujeira, não é confusão, porque isso tem que ficar para trás. Não seja o tipo de pessoa que fica arrastando aquilo que já não deveria mais estar arrastando. Deixa, faz igual o apóstolo Paulo. Deixa para trás as coisas, siga na direção da minha promessa, siga na direção da minha resposta, siga na direção da minha... Isso é o que Deus espera para nós. Quer ter vida plena? Quebra o que precisa ser quebrado. Limpa o que precisa ser limpo. E deixa que o resto Deus faz por você, em nome de Jesus. Amém. Declara assim comigo: Senhor, obrigado por essa palavra. Que eu consiga entender na essência tudo aquilo que eu preciso quebrar, tudo aquilo que me leva para o pecado, seja grande ou pequeno, eu rejeito da minha vida, para que a minha armadura, a armadura de Deus, seja completa na minha vida. E tudo aquilo que eu tenho que limpar, eu limparei com a presença do Teu Espírito Santo, me ensinando, me corrigindo, dirigindo os meus passos em direção aos sonhos, milagres, resposta de oração que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, se prepare, contagem regressiva, um ano abençoado que Deus tem para as nossas vidas. Não tem ideia do que é. Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. E o ano de 24 Deus já viu. Já viu. Agora a gente só precisa viver. Amém? Receba isso no teu espírito em nome de Jesus. Não dá, né?